noite. Boa noite, gente. Ela tá rindo, não sei do quê. Do que você Ele tá tava rindo? fazendo palhaçada antes de começar a live. Imagina. O tema da nossa live hoje é como melhorar os nossos relacionamentos e ele tava aqui simulando uma discussão que ia começar. Eu falei, vamos fazer um teatro. A gente simulando, sei lá, uma briga. E depois a gente falar, não dava tempo, a gente não ensaiou. Apesar que eu sou um bom ator, hein? Se você falar, pode falar, eu falo isso, né? De boa. Né? Só me dá um texto que eu desenvolvo. Maravilha. Então, nós vamos começar aqui a nossa live, então, aqui chamando os seguidores. Na semana Sim. passada a gente não tava. E vamos. A gente tá ficando meio de semana sim, semana não. Estamos né? meio corridos. Né? Estamos com algumas mudanças. Mudanças. Bom, então a gente vai começar aqui a bater um papo, independente de ter seguidor ou não, depois assiste. Sim. Como melhorar os nossos relacionamentos? Primeiro ponto importante é que para eu poder melhorar o meu relacionamento com o Kleber, para o Kleber poder melhorar o relacionamento dele comigo, a gente primeiro precisa estar muito bem no relacionamento consigo mesmo. Então você, para poder melhorar o relacionamento com alguém, primeiro você precisa melhorar o seu relacionamento com você mesmo. Como é que você está se relacionando com você? O quanto você se vê, o quanto você se aceita, o quanto você se acolhe, o quanto você observa e olha para as suas dores. E o quanto você está colocando dores embaixo do tapete e fingindo que elas não existem. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa curar essas feridas internas para poder se empoderar. E só assim é possível que você se relacione com outras pessoas. E eu gostaria de também colocar que muitas vezes a gente, além de colocar essas dores para debaixo do tapete, a gente responsabiliza os outros, né? Responsabiliza o parceiro, responsabiliza os pais, responsabiliza o companheiro de trabalho, e a gente responsabiliza até Deus, responsabiliza todos menos a si próprio, né? Perceber que é uma autoanálise, né? A gente parte de nós essa mudança. Foi até interessante essa temática. Na verdade foi a Ana Paula que dessa vez propôs, né? 99% das vezes sou eu que proponho. Mentira. É bem democrático aqui o negócio. Mas curiosamente essa semana eu tive encontro com uns amigos meus e nós conversamos sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da gente mudar a partir do nosso autoconhecimento, a partir do nosso empoderamento. E eu coloquei para eles me conhecem há muitos anos, né? A gente se relaciona desde que nós somos adolescentes. E eu coloquei para eles que eu tinha mudado muito. A gente ficou 15 anos sem se ver. Então, esse meu processo de mudança, eles não me acompanharam. Então eles me veem como aquele garoto de 20 anos, brincalhão. Não que eu não seja, eu ainda continuo sendo brincalhão. Mas eu não brinco mais para chamar atenção. Você brinca para se divertir. Eu brinco por mim mesmo, eu brinco porque é da minha natureza. Se eu não estou com vontade de brincar, eu não brinco. Se eu estou com vontade, eu brinco. Eu não tenho mais essa necessidade. Mas por quê? Porque eu fui mudando, me autoconhecendo, me valorizando. E eu coloquei isso para meus amigos. Que a Ana Paula foi fundamental para mim. Porque ela me ajudou nesse processo, né? Então isso também é importantíssimo numa relação. Eu acho que independente de uma relação de marido e mulher, de parceiros, de amigos, de parentes, não importa. Se você conseguir fazer com que a pessoa enxergue os seus pontos positivos, enxergue que ela tem potenciais que todo mundo tem. Todos nós temos pontos fortes. Temos nossas fraquezas? Temos sim, que a gente vai trabalhando, vai modificando, vai aceitando, né, vai acolhendo, mas os nossos pontos fortes têm que ser ressaltados. Então, quando você ressalta o ponto forte de alguém, você faz essa pessoa melhor, mais feliz. E pessoas felizes, elas não se preocupam com o outro, elas ficam mais fáceis de lidar. Então, isso é muito importante. Continua, Ana Paula, que eu tenho uma outra coisa para falar que eu vou falar depois. Senão eu fico falando a live toda. Então tem um item importante que assim, como melhorar os nossos relacionamentos? Ponto 1, né? Vamos fazer numerando, né? Isso. Ponto 1, respeito. Então você precisa se respeitar, saber se respeitar, respeitar o seu espaço, respeitar o que te alegra, respeitar o que te incomoda, respeitar o seu tempo, respeitar o seu limite,
para poder fazer o mesmo pelo outro. Se você não respeita nem o que te agrada e o que te desagrada, e não se dá o respeito, ou seja, não sabe qual é o teu espaço, qual é o espaço que é confortável para você e qual não é confortável, você vai fazer o mesmo no outro relacionamento, seja com quem for, e vai acabar deixando com que o outro faça isso com você também. E aí você vai acabar se machucando e machucando as outras pessoas, porque você não está se respeitando. Então, esse é um ponto importante para o relacionamento entre pares, entre pessoas, entre familiares. E onde começa a falta de respeito? A falta de respeito, ela começa, às vezes, dentro da nossa infância, quando nós não fomos respeitados. Ou porque fomos abusados e existem N tipos de abusos, ou porque não se sabia o que era respeito, e aí eu fui ensinada a vivenciar a minha vida invadindo o espaço do outro. Não foi ensinado, não tive experiência, não tive exemplos disso, tá? De nenhum lado. E aí eu não sei como é. Então, esse é um ponto, assim, que para mim é o ponto principal. Porque quando a gente para de se respeitar, ninguém vai nos respeitar. E nós também não vamos respeitar a outra pessoa. Quer colocar algum ponto? Eu tô lendo um livro, né, que na verdade faz parte do clube de leitura, né, e eu faço a leitura do livro, e há uma parte do livro que fala muito com relação a como a gente cria determinadas personagens para que a gente consiga lidar conosco mesmo e com as pessoas. Então, as pessoas, quando elas estão precisando de se defender de alguma forma ou sobreviver, elas têm perfis, né? E é interessante que a pessoa que escreve o livro é especialista nessa área, né? Ele estuda essa área de comportamento humano. Então, ele fala que as pessoas, ou elas bancam, né, a vítima, tipo vítima, tem aquela pessoa que banca o distante, que é aquela pessoa que está sempre meio misterioso, não fala o que pensa, fica sempre... que tudo isso é defesa, tá? É defesa. Tem aquela pessoa que ele chama de interrogador, que é aquela pessoa que fica o tempo todo te questionando, te testando, mexendo com a tua energia. Então, na verdade, ele fala de como lidar com esses tipos, né? E sendo que a gente também, muitas vezes, assume esses tipos também, né? Meio que veste a carapuça. E existe o que ele chama do mais complicado, que é o opressor, né? Aquela pessoa que realmente, ao tempo todo, ela tá te oprimindo, ela tá te colocando contra a parede, né? E é legal que o livro dá algumas dicas de como lidar com essas pessoas, né? E eu fui muito opressora no começo do nosso relacionamento. Na verdade é assim, ó. Imagina uma balança. Quando uma pessoa é leve demais, a outra se sobressai, acaba sendo pesada. Então, na verdade, para você conseguir lidar com o opressor, precisa ter um contraponto desse opressor, né? Quanto mais você alimenta o opressor, mais ele vai te oprimir. Entendeu? Então, por que tinha essa questão entre eu e ela? Porque eu me deixava ser oprimido, porque eu não me impunha. No segundo ponto que eu vou falar agora. E ela, porque assim, ela é como se a pessoa te empurrasse e você não fizesse nenhum movimento contrário. Então, você vai indo para trás. Se você não resiste e se coloca também, né, que é o tal empoderamento, olha, eu sei quem eu sou. Você se valoriza na posição. E aí a pessoa, opa, peraí, isso aí é diferente. Sim. E passa a te respeitar, te olhar de uma outra forma. Então, é o segundo ponto, que é como melhorar meus relacionamentos. O segundo ponto importante, a gente já falou dele algumas vezes, é saber dizer não. Putz, isso é fantástico, gente. Isso é muito importante. Saber dizer não pro outro e saber dizer não pra você quando você fala assim, não, isso pra mim não. Isso aqui tá me oprimindo, né? Isso aqui está me invadindo, isso aqui está indo contra os meus princípios. Isso eu não vou fazer, isso eu não vou aceitar. Tudo bem para você, se você pensa desse jeito, se você age desse jeito, mas para mim não, aqui não, isso não, desse jeito não, dessa forma não, né? Então, saber dizer não é muito importante. Por que a gente falou assim que eu era bem opressora? Porque eu tenho uma personalidade super forte,
tenho uma tendência a ser controladora, muito jovem. Eu fui responsável pela minha família, sustentei a família, tive que ser o homem da família, a mãe da minha mãe, né? Muita constelação para sair desse lugar. Então, por essa personalidade forte, daí no começo do nosso relacionamento, o Kleber tinha dificuldade de dizer não e eu tinha uma personalidade muito forte, então eu falava e ele concordava, porque ele não estava dizendo não. E aí as nossas questões de melhora do nosso relacionamento foi quando foi a primeira vez que ele me questionou porque ele queria que eu fizesse, nem lembro o quê. Eu também não. Alguma coisa com ele. Eu falei, não, isso pra mim não dá, não dou conta, não quero, não escolho, não vou, de jeito nenhum. Você quer ir, você vai, eu não vou. Não lembro o que era, mas foi algo mais ou menos assim. E aí ele me questionou de por que eu não faria aquilo por ele, se ele fazia coisas que ele não queria por mim. E aí, nesse momento, foi a nossa primeira chave, né? Eu acho que ali foi nossa primeira chave, porque eu questionei que, então, você tá fazendo as coisas comigo sem querer, né? Se você não quer fazer, você precisa falar não pra mim. Eu sei que eu sou mandona, e eu era mesmo. Mas você precisa me dizer não, porque eu não vou te dizer sim. Então, ali nós tivemos um conflito, né, num primeiro momento, porque melhorar os nossos relacionamentos também é ter conflitos. Às vezes, resolver conflitos internos nossos para que a gente não crie mais conflitos externos com o outro. Eu vou colocar assim, da mesma forma, tão importante quanto você... os conflitos servem para ser resolvidos. Sim. Não para colocar debaixo do tapete, como a Ana Paula falou no começo. Mas a transparência é muito importante. Alguma coisa aconteceu e não foi legal, coloca isso. Né? Expõe que você não gostou e de uma forma que não seja o menos ofensiva, porque não é necessário você reagir de uma forma agressiva, porque a agressão denota que você está contra a parede e você... Não é o caso, sentindo, né? Oprimido, então o que você faz? Está acuado, você empurra para poder se libertar do que te está acuando. Não, é você colocar com transparência, com amorosidade, com respeito, que a Ana Paula colocou, com respeito. Porque assim, você abre esse campo de transparência nessa relação. Então você é transparente, você dá à pessoa, opa, legal, ele é transparente, também você é transparente com ele também. Certo? Então isso ajuda que a relação seja mais honesta, vamos colocar assim, mais honesta. A pessoa sabe exatamente como você gosta das coisas, como você pensa, e a pessoa também tem a sua forma de pensar, mas sabe como você pensa. Então a forma como o diálogo ocorre é diferente, né? Você vai ter menos situações de conflito. Sim. E foi muito importante, eu acho que esse foi o nosso primeiro grande conflito, né? Porque foi algo assim que de repente a gente tava ali... eu senti, poxa, então será que as coisas que ele faz comigo ele tá querendo fazer ou tá fazendo só porque ele não me disse não? Até que ponto ele tá inteiro comigo, seja lá no que for que a gente fizesse, e ao mesmo tempo ele se sentiu, poxa, eu estou me doando, fazendo algo que eu nem quero fazer e ela não faz o mesmo por mim. Então foi um conflito que sim, a gente levou de forma transparente, eu como sou mais... Só aquela que fala mais, e né? Eu vesti essa carapuça de vítima, vocês perceberam? Vocês perceberam que eu fui a vítima? Me vitimizei na situação? Sim, eu fui a opressora, né? Exato, olha só. Como um precisa do outro para existir, né? Exato. Mas ali foi um ponto de partida muito interessante para nós, para o nosso diálogo, né? Dizer que foi agradável, naquela consciência que a gente tinha naquela época não foi, mas foi uma grande abertura para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, né? Hoje, há muitos anos, né, que nós estamos juntos, a gente sabe que quando ele me fala sim para algo, realmente o coração dele tá me dizendo sim, a alma dele tá me dizendo sim, e eu também. E é claro que de vez em quando a gente tenta convencer um ao outro, fazer uma coisa Os que jogos, é pra agradar, né? Os jogos que tal, a gente faz. mas a gente tem essa transparência, né? Então, o terceiro ponto importante para melhorar os nossos relacionamentos é sermos transparentes. Primeiro, transparente conosco mesmo, para que você possa se ver por inteiro. Então, por isso que a gente não joga as coisas por baixo do tapete. A gente precisa se ver.
quem eu sou, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu gosto, o que realmente me faz bem, o que me incomoda, né? E às vezes isso não é tão simples assim. Às vezes a gente precisa sim buscar uma ajuda, uma terapia, porque tem dores profundas e embutidas tão lá embaixo que a gente não consegue ter intimidade. E esse é um ponto importante também para um relacionamento de sucesso, é ter intimidade. E ter intimidade não é ter sexo, ter intimidade não é beijar, ter intimidade não é ficar pelado na frente do outro. Ter intimidade é se mostrar por inteiro. Quem você é. É você estar ao lado de alguém que você sabe que você pode dizer não e ele vai continuar te amando, vai continuar te respeitando. Que você pode falar bobagem, dar risada, falar besteira. Você pode ser você pode se mostrar. A gente, por exemplo, né, passou por um desafio, algumas pessoas viram no meu Instagram pessoal que meu filho passou por um acidente, né? E a gente se uniu, os três, nessa semana, um para ajudar o outro, para dar apoio, porque a gente é muito unido, os nossos relacionamentos não se resume a mim e a ele. Tem minha mãe, tem meu irmão, tem a família dele. E aí eu tive que fazer o curativo do meu filho, teve cortes bem profundos, teve umas questões, e eu não posso ver sangue, eu sou do tipo que quando vê sangue desmaia. Mas são 2 para atender, né? Mas o Kleber não estava aqui e tinha que ser feito aquele curativo, eu estava sozinha e eu fiquei andando de um lado para o outro, respirando para abrir o curativo, era um corte bem feio, e meu filho tentando me acalmar, porque meu filho que estava acidentado, né? E eu fiz o curativo, consegui fazer o curativo, quer dizer, superei aquela sensação e fiz ali o meu melhor dentro do que era possível. E quando chegou no dia seguinte, tinha que abrir o curativo e refazer. E na hora que eu fui abrir o curativo para refazer, eu olhei para... Nem tinha tirado todo o curativo, mas como o corte era bem profundo, eu gritei ele e falei, eu não dou conta. Ontem eu consegui, quer dizer, ontem eu fui além das minhas forças, do meu medo, de algumas coisas que eu ainda não trabalhei. Eu sou humana, né? Ontem eu consegui, hoje eu não consigo, vai ser demais para mim, eu não sei como fazer isso aqui, eu não sei como olhar de novo. Eu tô cuidando terapeuticamente de N coisas dele, mas sangue é uma coisa que não dou conta. E aí o Kleber também tem essa questão de sangue. Eu também tenho. Eu também não consigo ver sangue. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? E aí o nosso filho que estava machucado, calma, não vão desmaiar aqui. E aí nós olhamos um para o outro, isso é a transparência. Eu não dou conta de mexer de novo. E ele falou para mim, eu também não dava conta de mexer nem a primeira vez, que dirá de novo. Só um adendo, tava grudando. Tava. Que, sim, pra quem é enfermeiro, pra quem lida bem, é super sabe simples. Como fazer. Mas pra nós, e se eu tirar uma pele e ficar pior, lógico, né? Lógico, totalmente compreensível. E aí nós olhamos um pro outro e vamos até o hospital para fazer o curativo. Então, hoje, ele falou pra mim, hoje você fica, que você vai ter que ir pra São Paulo fazer outras coisas, e eu vou, né? Então, essa transparência, isso não é fraqueza. Eu não sou fraca, eu sou uma mulher super forte. E até que fui além dos meus limites quando precisou. Eu não fui fraca, eu fui transparente. O acidente em si já mexeu, a gente já tá se unindo e levamos um susto, estamos lidando bem com a situação, estamos nos apoiando. Ontem eu fui além do meu limite, hoje eu não vou conseguir. O que a gente faz? Se une e acolhe isso, né? Vamos nos dividir. E aí a enfermeira tirou aquilo lá em 2 segundos, segundo o Kleber, que também não entrou. Não entrei. Até porque o meu filho é maior de idade. Graças a no Deus. Hospital eles falaram, se ele é maior de idade não há necessidade. Ele estava andando normal, né, mancando, mas ele conseguiu sozinho. Então não precisou entrar, ainda bem. Ainda bem. E o nosso filho, eu consigo, pode deixar, já que vocês dois são assim, ele nasceu mas podendo olhar. Se precisasse, eu entraria. Entraria, assim, como eu precisou e eu fui além, né? Então, o que a gente fala com isso? Que quando a gente é transparente e a gente se conhece,
a ponto de saber, olha só, essa situação entrou tudo. Entrou o não, aqui tá demais para mim. Entrou o se conhecer, entrou mesmo assim poder fazer o meu melhor, entrou ser transparente, entrou um apoiar o outro. Então esses são pontos para a gente ter relacionamentos melhores. E o mais importante, quando você chega nesse ponto onde você se conhece e tem já essa transparência, você não faz mais apenas para agradar. Você faz de coração. Porque precisa ser feito daquela forma. Não tem mais aquela necessidade de agradar, porque de alguma forma você está se sentindo culpado. Então isso começa a diminuir de uma forma muito drástica. Então você faz por você mesmo. Então ela sabe que eu fiz porque eu queria fazer, eu sei o que ela foi até onde realmente deu. Então não tem a desconfiança, né? Não tem aquele será que ela está fazendo isso para eu poder ir, porque está querendo... Não, essa fase a gente supera com a transparência e vê até onde cada um vai, qual que é a forma de pensar, como é que é o jeito que a pessoa age. E a gente só sabe isso com transparência, senão ninguém se revela. Né? Não é sair contando para todo mundo, não é isso que nós estamos dizendo. É a intimidade. É a intimidade, isso é intimidade. Cada um, ela me conhece e eu a conheço. Né? Isso pode acontecer com amigos. O mais importante, o nosso filho nos conhece. Exato, porque nós somos transparentes. E somos tão transparentes que esse relacionamento comigo, um com o outro, que ele... Não, eu dou conta, eu entro sozinho. Exato. Eu tô bem, né? E assim como a gente criou essa relação de transparência, de confiança e de intimidade, no nosso caso, entre nós três, que estamos aqui todos os dias, que quando ele também sente alguma fragilidade e que a gente tem a força, isso é o importante da transparência. Tem coisas que eu sou frágil ainda, assim, ou seja, eu não sei lidar, né? Porque eu não tô 100% na consciência desenvolvida. E tem coisas que o Kleber não sabe lidar, e tem coisas que o Arthur não sabe lidar, e tem coisas que nós conseguimos lidar que o outro não consegue. Então aí nós somos pilares entre uma família e um relacionamento. Porque aí a gente sabe até que ponto é a hora do outro estender a mão e a hora de eu pedir a ajuda. Sabendo que eu não sou fraca por causa disso, que ele não é fraco por causa disso, mas sabemos que nós somos fortes em muitos pontos e somos a fortaleza do outro em outros pontos. E é importante dizer, né? A gente já falou isso em vários momentos, em várias lives, e quem conhece a gente, isso não foi construído da noite pro dia, tá, e gente? Teve terapias também, tá? Né? Terapia, diálogo, transparência, um monte de coisa que a gente buscou como casal, individualmente, em termos de educacionais para o nosso filho. Então houve momentos que a gente teve que se posicionar com ele, colocar as coisas bem claras, porque a gente antes já conversa qual vai ser a linha de raciocínio antes. Se a gente tiver divergência, a gente antes alinha o que vai ser feito e depois passa para o nosso filho. Para não haver dupla, cada um fala uma coisa e a pessoa perde a referência. Então são coisas que a gente foi construindo, né, com o passar do tempo. A gente aplicou isso na nossa vida, tem funcionado, né, de uma forma extremamente maravilhosa. E é isso que a gente compartilha com vocês, que é possível, mas parte, voltando, do nosso primeiro autoconhecimento. A gente está pleno. A gente vai falar aqui, tem muitos pontos a mais, mas a gente vai parar aqui. Então, como melhorar os meus relacionamentos? Ponto 1 que nós falamos, se relacionar bem consigo mesmo. Ponto 2 que nós falamos, ser capaz de dizer não. Ponto 3 que nós falamos, ter intimidade. E o ponto 4, transparência. Então, dentro de vários itens, esses são os 4 itens principais, que cria a nossa base, nossa estrutura sólida para se relacionar comigo e para poder me relacionar com o outro, seja esse outro meu parceiro, meu marido, meu amigo, meu filho, minha mãe, meu pai. E se essa base não está sólida, não tem estrutura, e se eu não consigo ser transparente com ninguém, nem comigo mesmo, se eu não consigo ter intimidade, se eu consigo só ter sexo e não intimidade,
né? E se eu não consigo dizer não? E se eu não consigo me empoderar? Se qualquer um desses pontos você não consegue fazer, qualquer um deles, você está precisando de um processo terapêutico, você está precisando de ajuda. Tem algumas dores, algumas feridas que veio da sua infância, da sua adolescência, ou veio da sua ancestralidade que está reverberando e ressoando em você. E enquanto você não resolver isso, você não conseguirá se relacionar de maneira saudável com você e, consequentemente, terá dificuldade em se relacionar de maneira saudável com o outro. Seja esse outro quem quer que seja. E a gente estava conversando, a gente vai terminar falando de relacionamentos, não somente a dois, mas vamos falar de relacionamentos entre pessoas e animais de estimação, porque é um ponto que a gente vem conversado bastante. Hoje nós vemos muito, eu sou mãe do Arthur e sou mãe de uma gata e uma cachorra, então eu sou mãe de pets, né? Mas ser mãe de um ser é diferente de ser mãe de pet. Por quê? Porque o meu filho, a tendência é que ele viva mais do que eu. Isso é o natural. O antinatural é ele ir embora antes de mim. Já é uma dor sem fim para uma mãe. Quando eu me coloco e não tenho, por exemplo, filhos, mas eu tenho uma vontade de expressar esse amor, porque eu quero me relacionar. Porque relacionar-se com alguém é expressar amor. E aí eu tenho minha cachorra e minha gata no lugar dessa expressão de amor e coloco todo o meu amor. Só que um cachorro e um gato vai finalizar o ciclo muito antes de mim, porque eu posso viver 80 anos e eles só 10, 15. Então, olha como isso vai me causar dores, depressões, por eu não estar preparado em dizer adeus, por eu estar colocando no meu relacionamento o meu animal de estimação, que é meu filho, porque eu estou expressando o amor de filho, mas eu tenho algo emocionalmente que precisa ser resolvido e não é. Então, muitas pessoas que estão expressando amor por animais de maneira muito linda, estão com fragilidades emocionais não resolvidas e estão entrando em depressões profundas quando os seus bichinhos de estimação finalizam os seus ciclos. E eles vão finalizar muito antes de nós. Então, eu sou mãe de pet, mas na verdade eu sou tutora como mãe desses pets. Por quê? Porque o tutor sabe que por um tempo ele vai estar comigo e esse tempo é curto. Então, eu usei essa fala também de relacionamentos porque o nosso objetivo na bate-papo de hoje era falar sobre expressão de afeto. E não tem como eu me relacionar com alguém sem saber expressar afeto. E não tem como eu expressar afeto sem intimidade, sem transparência e sem gostar de mim e gostar do outro. Então, quando a pessoa está muito machucada, às vezes ela pega esses bichinhos gostosos, maravilhosos, para expressar todo o seu afeto e toda a sua essência. Mas aquilo que não foi curado vai aflorar e emergir em algum momento de maneira muito dolorosa. Então a gente não pode deixar de olhar para isso. É isso aí. E a gente Muito convida vocês para virem participar conosco de sessões, de eventos. Nós teremos dia 1º a ativação do Touch of Light, que é uma ativação gratuita que nós fazemos há anos, e é gratuita mesmo, não é para vender curso, tá? Porque tem muita coisa hoje em dia que é oferecida para vender curso. A gente vende curso também, mas essa ativação do Touch ela é gratuita e vai acontecer dia 1º, é um grupo fechado e a gente convida de novo vocês que estão nos assistindo a participar. Nós também temos outros eventos que estão acontecendo, outras formações e as sessões de terapia. Estamos em momento de mudança, Sim. de espaço, de casa e de tudo. E muito em breve a gente vai estar colocando a novidade, nosso novo endereço, nosso novo espaço, porque a gente está ficando doido para poder arrumar e ajustar. E também, né, a gente está se
reconfigurando mais uma vez. É isso aí. E aventura. Muitas aventuras. Muito legal. E eu vou terminar com 2 downloads, pelo menos, Tá né? ótimo. Tá bom. Maravilha. Então vamos fechar nossos olhos. Eu vou trazer downloads do Theta Healing pra vocês. Falando de empoderamento, de intimidade. Não vai ser só 2, vai ser um pouquinho mais, tá bom? Eu sei que nunca são dois. Então você lembrando que quando eu pedir a permissão, você deverá dizer sim, para que você possa receber. Você me permite trazer download de sentimento de vocês a você sobre o que é empoderamento pessoal? Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você se empoderar mantendo a sua personalidade. Sim. Você sabe o que é personalidade a partir da mais alta perspectiva da criação. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você ter e experimentar intimidade com você mesmo. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você confiar em si mesmo. Sim. Sabe como, quando, que é possível e permitido você se amar. Sim. Sabe o que é amor próprio pela mais alta perspectiva da criação. Sim. Sabe como expressar o seu amor próprio por si mesmo. Sim. Sabe como se permitir experimentar a intimidade, se olhando no espelho e se reconhecendo. Sim. Sabe o que é se reconhecer pela mais alta perspectiva da criação. Sim. E sabe como experimentar o autorreconhecimento e espalhar o autorreconhecimento no mundo. Sim. Tinha muito mais, mas a gente tem hora. Tem mais eventos hoje, né? Hoje nós temos o clube de organizar. leitura. Para quem não conhece, manda mensagem para nós cada mês, cada bimestre, né? 2 meses é um livro diferente. E temos muitas jornadas de autoconhecimento para se relacionar ainda melhor conosco mesmo, com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. E quando a gente passa por um desafio, como nós passamos essa semana, é muito importante saber que tem alguém que pode segurar nas nossas mãos e falar, eu conheço você. Porque assim, já é. Arro! Gratidão Tchau, por nos tchau. acompanhar.